Bom, como está escrito aqui, não vou falar sobre a falácia naturalista, mais especificamente o argumento de Moore, né, que aponta essa falácia naturalista, por meio desse argumento da questão aberta. Antes de eu falar especificamente sobre a falácia naturalista, eu vou tentar contextualizar um pouquinho, né, sobre como é que ela surgiu, do que ela se trata exatamente, né? Falando basicamente dos objetivos principais da metaética, né? Um dos objetivos principais da metaética é justamente responder perguntas como a de se existem verdades morais. Claro que no nosso vocabulário corriqueiro, né, as pessoas falam coisas como é errado matar, é errado roubar, é errado discriminar, etc., como se fossem verdades objetivas, né, que se sustentam independentemente da existência de seres humanos, etc. E dentro da filosofia, é claro, né, como se questiona tudo, a gente quer ter uma explicação de como é que essas verdades morais podem ser verdadeiras objetivamente. E a gente acaba entrando naqueles problemas, né, que a gente encontra com as intuições, com a matemática, né, que foram já abordadas anteriormente hoje, de como explicar, né, o que faz com que verdades morais sejam verdadeiras. Né, a que tipo de fatos as verdades morais se referem. E qual seria a natureza desses fatos, né, caso esses fatos de fato existam. Então, aqui nesse meu segundo ponto, eu escrevi, né? Se as verdades morais existirem, né? Essas verdades dizem respeito a fatos estritamente naturais, isto é, proposições como torturar pessoas por diversão é errado e quebrar promessas nas quais outras pessoas estavam confiando simplesmente por conveniência é errado, se referem a objetos, eventos e propriedades naturais. Então, notem aqui, vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Não, né? Acho que não. Bom, de qualquer modo, vamos nos atentar, por exemplo, à primeira proposição aqui, que diz torturar pessoas por diversão é errado. Bom, torturar pessoas por diversão, em geral, é tomado pelas pessoas como sendo um evento natural. Mas esse predicado é errado aqui, né? A que ele se refere? A gente consegue ver pessoas torturando por diversão, né? Você pode ver a pessoa lá com uma faca, né? Rindo muito, etc., né? Tentando torturar uma outra pessoa, né? A gente tem, por meio da sensibilidade, né? Por meio dos sentidos, né? A gente consegue perceber pessoas torturando outras, né? E se elas estão se divertindo com isso, né? Mas, e quanto a esse predicado ser errado, né? O que é esse predicado de ser errado? O que faz com que aquela ação seja errada? Essa qualidade de ser errada, essa propriedade, eu vou daqui em diante usar o termo propriedade, né, como um substituto de qualidade, né? Porque propriedade é o termo padrão, né, que se usa dentro da metaética e da metafísica, no caso, né? Porque isso daqui se trata de metafísica da moral, né? Então, qual é a natureza dessa propriedade de ser errado? Okay? Ela é natural? Ela não é natural? Se ela não é natural, que tipo de entidade ela é? Então, a gente tem esses problemas, né, de dizer se essas propriedades de ser errado são naturais ou não, inclusive para outros termos morais, como o termo bom, termo ruim, etc. Okay? Eu estou aqui usando o termo natural direto, né, mas sem especificar o que é natural. Né? Então, eu vou dar uma das possíveis definições, porque a definição de natural também é outro debate que existe, né? Mas uma definição de natural que geralmente é aceita é a de que o termo natural se refere a coisas que são apenas passíveis de investigação pelas ciências empíricas. E isso inclui as ciências sociais e psicologia, tá bom? Então, basicamente, o natural seria aquilo que seria o objeto das ciências empíricas. Não precisa ser as ciências empíricas do presente, pode ser as ciências empíricas do futuro, uma versão aperfeiçoada das ciências, mas para algo ser natural,
esse algo deveria ser passível de investigação por ciências empíricas, ok? Antes de eu também começar a falar sobre a falácia naturalista, ou antes mesmo sobre o argumento da questão aberta que leva à falácia naturalista, eu vou desfazer algumas possíveis confusões entre a falácia naturalista, como entendida pelos filósofos contemporâneos, né, e alguns outros argumentos e falácias que existem por aí, ok? Primeiro, né, a gente tem a guilhotina de Hume, que é a clássica, né, aquele problema do ser dever ser, né? O Hume classicamente diz que você não pode tirar conclusões normativas, ou seja, conclusões acerca do que deve ser o caso, a partir de premissas puramente descritivas, né? Ele diz puramente factuais. Grande parte das interpretações desse argumento, dessa guilhotina do Hume, diz que você não pode derivar proposições normativas a partir de descritivas, porque proposições normativas não dizem respeito a fatos, né? Mas as premissas dizem respeito a fatos. E a partir delas você não consegue, a partir de fatos você não consegue derivar valores, ok? Existem outras interpretações sobre o que é o problema do ser e dever ser, mas eu não vou me ater aqui porque a guilhotina de Hume não é o tópico dessa apresentação de hoje, embora ela seja bem relacionada com o problema da falácia naturalista de Moore. Porque se você comete a falácia naturalista de Moore, você, em geral, está também caindo na guilhotina de Hume. Okay? Mas uma falácia que geralmente, que muita gente acaba chamando de falácia naturalista, na verdade não se chama falácia naturalista, né? Se chama falácia do apelo à natureza. Vocês já devem ter ouvido muita gente falando coisas como, esse remédio aqui é natural, então ele deve ser bom. Ou seja, ela tira uma conclusão a partir de uma premissa que diz que algo é natural, né, e conclui que esse algo é bom, simplesmente por ser natural. Okay? Mas como esse argumento é tão ruim, né, os filósofos, até onde eu sei, não debateram muito sobre essa questão. Né? Isso daí é mais um erro, uma falácia que pessoas que não são filósofos, que ainda não refletiram tanto sobre moralidade, geralmente cometem. Ok? Então, o que a gente quer falar aqui é sobre outra coisa. A falácia naturalista do Moore, que está presente nesse livro aqui, O Princípio e a Ética, de 1903. E ele diz, basicamente, né, antes de eu começar o argumento dele, ele diz basicamente que você não pode igualar propriedades morais a propriedades naturais. Okay? Ou seja, propriedades morais não são propriedades naturais. Okay? Elas não podem ser identificadas com elas. Mas como é que o Moore mostra isso? Né? Primeiro, ele começa apelando à filosofia da linguagem. Okay? Então, aqui no título, como vocês estão vendo, a gente começa com o aspecto linguístico do argumento, para a gente chegar até a falácia naturalista, que esse argumento seria chamado de argumento da questão aberta. Primeiro, né, ele quer mostrar que o termo bom ele é tão indefinível quanto os termos tempo, amarelo, beleza, pessoa, okay? Vários outros termos que aparentemente são impossíveis de serem definidos. Né? Como é que você define o tempo? Né? Como é que você define amarelo? Né? Se você tentar definir o termo amarelo dizendo que o amarelo é uma faixa de frequência eletromagnética específica, isso não seria o suficiente para dizer, né, que amarelo significa aquilo. Né? O significado de amarelo não é o de ser uma faixa, né, dentro do espectro eletromagnético. E pessoa, por exemplo, você não pode definir pessoa também simplesmente como sendo um conjunto de átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e por aí vai. Okay? Ele quer mostrar, então, que o termo bom funciona da mesma maneira. O termo bom não seria definível da mesma maneira que esses outros termos também não são definíveis. Okay?
Para demonstrar que o termo bom não é definível, ele apela ao que ele chama de questões abertas e questões fechadas. Começando pelas questões fechadas, um exemplo delas seria: o Ronaldinho é solteiro, mas ele é casado? O José é vegano, mas ele come carne? Bom, né, aqui essas perguntas, né, se você ouvisse alguém perguntando elas, você iria ficar meio perplexo, né? Você iria falar para a pessoa: você está entendendo o que, é que você está perguntando, né? Você tem aquela sensação de que a resposta já está na pergunta, né? Você consegue, por meio do significado dos termos solteiro e casado, né? Você consegue saber que se o Ronaldinho é solteiro, ele obviamente não é casado, né? Se José é vegano, obviamente ele não come carne, ok? E por aí vai. Já as questões abertas seriam questões como pastores devem votar em Bolsonaro? Ou a teoria da evolução é verdadeira? Ok? Bom, não faz parte do significado de pastor os pastores deverem votar em Bolsonaro, né? Também não faz parte do significado da teoria da evolução ser verdadeiro, ok? Então, são coisas que a gente deveria investigar empiricamente para saber a resposta a essas perguntas. Okay? Então, seguindo aqui para o próximo slide. Aqui, então, a gente tem uma fórmula geral aqui de como é que funciona esse argumento da questão aberta. Então, ele diz, né, se pudermos definir um termo X como sendo equivalente a um termo Y e entendermos o significado dos dois termos, perguntar se uma instância de X é Y seria uma questão fechada. Por outro lado, se não pudermos definir X como Y, perguntar se um X qualquer é Y será uma questão aberta. Ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui de como é que isso aqui funciona. Basicamente, o que ele quer fazer aqui é testar a definições de bom e ver se essas definições de bom, da palavra bom, acabam gerando questões fechadas, né? Porque se ela gerar questões fechadas, a gente já tem a conclusão de que o termo bom e aquela proposta de definição tem o mesmo significado, ok? Então vamos ver se bom tem o mesmo significado de o que dá prazer. Aí aqui a gente tem um exemplo. João tem prazer em fazer apostas, mas fazer apostas é bom? Ou seja, aqui a gente pegou uma instância de o que dá prazer, né? No caso aqui, fazer apostas, né? E a gente perguntou se essa instância era boa, né? Ou seja, né, parece que essa questão é uma questão aberta, né? Uma questão daquele tipo que a gente viu anteriormente, né? De que pastores devem votar em Bolsonaro, né? Elas não têm a mesma estranheza, né? Elas não são questões tão estranhas, né? Quanto a de se Ronaldinho é solteiro, mas ele é casado, né? Elas não são tão estranhas, né? Não dão aquela sensação de obviedade, né? Que aquelas questões fechadas que a gente viu tem. Okay? Então, parece que o que dá prazer não é uma boa definição de bom. Já a 2 ali, o exemplo 2, né? Mais outra possibilidade, né? Que o próprio Moore tenta dar, a definição de bom como o que é desejado. Então, a gente tem um exemplo aqui. João deseja comer petróleo, mas comer petróleo é bom? Ou beber petróleo, né? Como é um coloide, né? Fica meio difícil saber se você come ou bebe, né? Ou, bom, aqui, né, também parece que a gente tem uma questão aberta, né? Não é pela definição de o que é desejado que você sabe o que aquilo que é desejado é bom. Aquilo que é desejado não é bom por definição, ok? Então, parece que você consegue saber independentemente, né, que comer petróleo não é bom, mesmo que não tenha a equivalência aqui entre bom, o termo bom, e o que é desejado, ok? E um último exemplo aqui seria o de que o do termo bom como equivalente a o que os deuses aprovam. Aqui a gente tem o exemplo: os deuses aprovam o sacrifício de ovelhas, mas sacrificar ovelhas é bom? Parece também que essa questão é aberta, ok? Não é pelo significado de o que os deuses aprovam, né, que a gente sabe que sacrificar ovelhas é bom.
Então, basicamente, né, o Moore diz que se a gente tentar repetir esse processo com as mais diferentes propostas de definição, a gente nunca vai chegar a uma questão fechada com um termo bom. Logo, o termo bom é indefinível. E como é que a gente linka isso à falácia naturalista? Que é a conclusão do argumento da questão aberta com a falácia naturalista. Ou seja, se o argumento da questão aberta teve sucesso, então ele mostrou que o termo bom é indefinível. Okay? E a partir disso, ele procura mostrar que, se essa é a conclusão, a gente não pode identificar o referente do termo bom com algum referente natural. Okay? Então, vamos ver aqui esse segundo ponto que eu escrevi. A passagem para a falácia naturalista depende da premissa de que um termo só denota a mesma coisa que outro termo denota, se e somente se os dois termos tiverem o mesmo significado. Okay? Então, se dois termos não tiverem o mesmo significado, eles não se referem à mesma coisa. Okay? Portanto, se um termo é indefinível, e se a questão, o argumento da questão aberta demonstrou que o termo bom é indefinível, a propriedade que o termo se refere é irredutível. Okay? Então, indefinível diz respeito à filosofia da linguagem, tá? Sobre um certo termo não ser definível, não ser passível de ter uma definição. Irredutível diz respeito à propriedade metafísica mesmo, sobre a propriedade de, digamos, uma certa ação, né, no caso, né, que a gente viu ali anteriormente. Então, se o termo bom significa apenas bom, né, não significa, por exemplo, ter prazer, a propriedade de ser bom é sui generis, né? Ela também não, o termo bom não se refere à propriedade de ter prazer ou à propriedade de ser o que é desejado, ok? E por aí vai. Então, os esclarecimentos sobre o argumento da questão aberta. O argumento não significa que tudo o que é bom não pode ser algo que possui uma característica natural em particular. Afinal, a propriedade de ser bom, que é sui generis, pode ser coextensiva, por exemplo, com a propriedade de ser o que maximiza o prazer. Ou seja, o que o argumento faz, né, é tentar mostrar que a propriedade de ser bom não é idêntica a alguma propriedade natural. Mas pode ser que toda vez que a gente tem a instanciação da propriedade de ser bom, a gente também tem a instanciação da propriedade de maximizar o prazer ou alguma outra coisa, ok? Então, você poderia aceitar o argumento do Moore, né, dizendo que o termo bom é sui generis, né, e ser, por exemplo, um utilitarista que defende que o que é certo é o que é bom, é o que maximiza o prazer, ok? Em relação à dor, ok? Então, né, como eu acabei de falar, o ponto que Moore quer defender é que a propriedade de ser bom não pode ser idêntica a uma propriedade natural. Assim, qualquer um que tenta reduzir a propriedade de ser bom a alguma outra propriedade está incorrendo na falácia naturalista. O que não seria um nome tão apropriado, vide o videocaso de que os deuses aprovam. Né? A gente viu o exemplo ali dos deuses, né, que aprovam sacrificar ovelhas, né? Então, falácia naturalista não é um termo tão bom que o Moore escolheu, okay? por esse motivo. Okay? Então, ela se aplica a qualquer tipo de redução, seja uma redução de termos como bom a coisas naturais, seja uma redução a propriedades sobrenaturais, ok? Então, a primeira objeção ao argumento da questão aberta e a conclusão que ele chega, né, sobre a falácia naturalista é que o argumento da questão aberta comete uma petição de princípio. Ou seja, quem garante que alguma hora alguém não poderá chegar com alguma definição que gere questões fechadas? Talvez alguma questão, alguma definição que não seja óbvia
para grande parte das pessoas, ok? Mas seja para um certo grupo de pessoas, né? Então pode ser que, por exemplo, alguém descubra, né, que o termo bom é de fato, significa de fato o que dá prazer mais alguma coisa, ok? Mais alguma coisa em termos naturais, ok? Pode ser que alguma hora alguém chegue a encontrar isso, né? Mas a única coisa que o argumento da questão aberta fez foi dar alguns exemplos que não deram certo. E, de fato, né, como só pode haver uma definição do termo bom, seria de se esperar que a maioria das tentativas de definição de bom não deem certas, né? Então, está em consonância com alguém que defende que é possível definir bem em outros termos, ok? Uma possível resposta que o Moore pode dar a essa objeção seria a seguinte: imagina que alguém perguntasse, né, para você, né, uma figura tem 7 lados, mas ela é um heptágono? Bom, grande parte, talvez a maioria do público daqui diga a resposta certa, né, que sim, né? Mas pode ser que a gente encontre muitas pessoas por aí, né, que não saibam o que é um heptágono. E ainda assim, né, a questão é uma questão fechada, mas as pessoas, né, que não sabem da resposta iriam encarar essa pergunta como uma questão aberta, ok? Mas, né, o Moore poderia dizer que esse tipo de questão seria diferente do tipo de questão que a gente faria acerca de termos morais, né? Então, se você perguntasse para alguém qualquer na rua, né, fazendo aquele mesmo esquema, seguindo aquele mesmo procedimento que o Moore pede para que a gente siga, se você perguntar, alguém deseja X, mas satisfazer esse desejo é bom? A gente tenderia a levar a resposta das pessoas mais a sério do que se a gente perguntasse questões matemáticas, por exemplo. Okay? Ainda assim, né, teria um certo problema com essa resposta, né, porque ainda assim pode ser o caso que seja encontrada, de fato, uma definição de bom que gere apenas questões que sejam tomadas pelas pessoas como sendo fechadas. Então, pode ser que a gente pergunte, que a gente faça uma questão fechada que grande parte das pessoas reconheçam como sendo fechada, ok? E não só um grupo de especialistas, ok? Então, uma conclusão, né, que a gente pode tomar por essa discussão dessa primeira objeção é que o argumento da questão aberta deve ser visto como um desafio mais do que um argumento, cuja indução usada possui força duvidosa, okay? Como eu mencionei anteriormente, né? Porque é de se esperar que a maioria das tentativas de definição não deem certo. Por conta de devermos esperar que a maioria das definições propostas não sejam equivalentes ao termo bom. Tá? Que foi o que eu acabei de falar. Objeção 2, né? Pode ser talvez um pouco mais forte até. Nem toda identidade só pode ser verdadeira por definição, ok? Então, lembra daquele pressuposto que a gente fala, que eu falei anteriormente sobre aqui, cadê? A passagem da falácia naturalista depende da promessa de que da premissa de que um termo só denota a mesma coisa que outro termo denota se e somente se os dois termos tiverem o mesmo significado. Então, aqui, essa objeção está atacando essa premissa, ok? Então, não necessariamente o significado de um termo decide por si só a identidade do referente do termo em questão. Então, o exemplo clássico é o exemplo da água, é equivalente a H2O. Né? O significado de água não é o mesmo que o significado de H2O. Okay? Isso daí, né? Então, acabaria gerando uma questão aberta, na verdade. Né? Mas água e H2O, né? A coisa, né? A propriedade de ser água, né? De ser H2O, é a mesma coisa. Okay? A propriedade é a mesma, mas os termos água e H2O não significam a mesma coisa. Ok? Ou seja, podemos gerar questões abertas com uma dada definição de bom, mas pode ser que o referente dos dois termos, que não são sinônimos, no caso água e H2O, sejam exatamente o mesmo. No caso, isso é H2O, mas isso é água, seria uma questão aberta. Porém, se essa coisa é H2O,
ela é de fato água, né? Então, mesmo que a gente tenha questões abertas, ainda assim, a gente pode ter uma identidade entre os referentes, né? Ou seja, pode ser, em tese, né, que o termo bom não significa a mesma coisa que maximizar o prazer, né? Mas ainda assim pode ser o caso que a propriedade, o referente de ser bom, né, a propriedade de ser bom é a mesma propriedade de maximizar o prazer. Okay? Então, mas ainda assim fica a questão, né? Podemos, de fato, assim como no caso da água, fazer experimentos empíricos para descobrirmos se o termo bom se refere a algo natural como o prazer? Então, aqui fica ainda um debate meio aberto, né, sobre como é que a gente pode descobrir se o termo bom, mesmo não tendo o mesmo significado que outros termos de cunho mais naturais, né, pode ser que, de fato, não haja uma propriedade que seja natural, que seja idêntica à propriedade de ser bom. Okay? E, por último, a gente tem a objeção 3, né, que diz que o argumento se sustenta em uma noção de análise equivocada. Né? O que é uma análise? Né? Então, o argumento da questão aberta, ele se sustenta na mesma pressuposição que o chamado paradoxo da análise sustenta. Okay? O paradoxo da análise nos diz que temos razões para acreditar que análises conceituais podem ser informativas e substanciais, mas também nos diz que temos razões para acreditar que essas análises, se feitas corretamente, irão ser sempre triviais, não nos oferecendo nenhuma nova informação. Tá, mas o que esse paradoxo da análise tem a ver com o assunto, né? Então, o paradoxo da análise diz que a gente tem razões para acreditar, né, que análises conceituais podem ser informativas e substanciais. Né? Quais são essas razões que temos para achar que análises conceituais podem ser informativas e substanciais? Né? Alguns exemplos já foram dados até mesmo hoje, né, como a possibilidade de definir o termo conhecimento. Né? Foi tentado, né, definir o termo conhecimento em outros termos, né, como crença verdadeira justificada, mais alguma outra coisa, né? Então, a partir da análise desse tipo de termo, né, a gente conseguiria tirar certas conclusões substanciais, né? Outros exemplos seriam análise do conceito de Deus, né, como ser mais perfeito do que, né, aquelas coisas lá do argumento de Anselmo, né? Tá, essas são as razões positivas que a gente tem para achar que análises conceituais podem ser informativas e substanciais. Né? Mas a gente também tem razões para acreditar que essas análises não podem nos dar conclusões informativas e substanciais. Né? Porque se a gente já está analisando um certo termo e a gente consegue usar ele competentemente, né? Isso parece significar que a gente já sabe, né, o significado do termo e não tem nada mais que a gente possa descobrir a partir dele. Né? Então, vamos tentar fazer um link aqui entre o paradoxo da análise com o argumento da questão aberta. Né? Primeiro, a gente tem que mostrar que o paradoxo da análise é, na verdade, um falso paradoxo. Né? Porque aquela segunda razão que eu dei, né, para achar que análises conceituais são sempre triviais, né, ela falha em distinguir entre o que se chama de know that e o know how. Né? Então, a gente sabe como usar os termos, mas a gente pode não saber qual é o significado dos termos especificamente, né? E isso que a gente pode eventualmente descobrir a partir do nosso know-how, de como a gente usa os termos, ok? Então, a gente pode saber usar um conceito sem saber explicar o que aquele conceito significa. Assim, pode ser que, por meio de uma análise conceitual, descobramos algo substancial e não óbvio. Então,
procurar por definições óbvias ou triviais do termo bom, aí que está o link entre o paradoxo da análise e o argumento da questão aberta, não deve ser o único caminho de se fazer isso. Então, pode ser, sim, que a gente encontre definições verdadeiras, o significado verdadeiro que não seja óbvio, né? Que não pareça para nós como questões abertas, né? Que não gere questões abertas. E, por último, depois dessas 3 objeções que eu apresentei, né, a gente deve jogar o argumento da questão aberta e a questão da falácia naturalista fora? Bom, parece que não. Né? Ele tem pelo menos algum fundo de verdade, ele está até hoje no fundo dos debates da filosofia, né, dentro da metaética. O primeiro ponto, né, o desafio proposto pelo argumento continua até hoje, porque até hoje a gente não teve propostas de significados que foram satisfatórias, né? Não teve nenhum caso que foi nenhuma proposta de definição do termo bom que soou como uma questão fechada e nem como tão plausível. E, bom, essa é uma das razões de por que a gente deve ainda levar um pouco a sério o argumento da questão aberta. Outra razão, né, para a gente levar a sério o argumento da questão aberta são algumas previsões, né, que algumas outras posições dentro da metaética fizeram, né, sobre por que a gente não consegue dar uma resposta fechada a questões feitas de acordo com aquele procedimento que o Moore propôs. Por exemplo, os chamados não cognitivistas, que são aqueles que dizem que as sentenças morais, os juízos morais, os nossos julgamentos morais não expressam crenças, mas sim emoções ou algum outro tipo de estado não cognitivo. Então, esses caras, né, eles dizem que o desafio indica que não conseguimos dar uma definição apropriada de bom, porque esse termo expressa algo de natureza prática, ou seja, não cognitiva, algo que não é uma crença. Então, os não cognitivistas, eles deram uma explicação de por que a gente não consegue chegar a uma definição de bom. E se eles estiverem certos, a gente tem uma certa conclusão substancial acerca da moralidade, né? Que é de que os juízos morais expressam não crenças, mas sim algum tipo de emoção, tipo de estado não cognitivo. Okay? Também temos os não naturalistas, que no caso o próprio Moore era um não naturalista. Os não naturalistas podem dizer que a ausência de uma definição apropriada, desde que o argumento da questão aberta foi lançado, pode ser explicada pela ideia de que bom, o termo bom, se refere a coisas de um domínio totalmente diferente do domínio natural. No caso, o domínio normativo, ok? Então, o termo bom, ele se refere a coisas que não são naturais, mas sim, e por extensão, né? Eles defendem que o que é natural não pode ser normativo, seguindo-se que o normativo não é natural. E por isso que a gente não consegue explicar o que é bom, né? Não consegue definir o que é bom. Há outras posições, né, que surgiram por conta desse argumento, mas eu acho que eu posso aqui, por enquanto, abrir para as perguntas, caso haja algumas. E se não tiver, eu posso explicar algumas outras possíveis posições que levam em conta o argumento da questão aberta. Obrigado.